ponto de partida da minha pesquisa encontra-se relacionado ao percurso filosófico que eu fiz durante o mestrado e o doutorado, né, de autores relacionados à filosofia da linguagem, à filosofia analítica. O que eu tenho feito nas pesquisas mais recentes é a aplicação dessas reflexões relacionadas à linguagem para pensar tanto os usos comunicacionais de fotografias e o uso de fotografias em contextos demonstrativos, né, contextos nos quais nós utilizamos fotografia para nos referir a entidades que muitas vezes estão no passado, e também para discutir temas relacionados à filosofia da memória. A minha pesquisa atual encontra-se na confluência das linhas de lógica e linguagem e de estética e filosofia da arte. Há questões pertinentes relacionadas à filosofia da fotografia que nos permitem compreender, por exemplo, os usos da fotografia como arte e também uma compreensão até mesmo de uma ética, né, dos usos da fotografia. Hoje em dia nós nos comunicamos prioritariamente através de imagens nas mídias sociais, por exemplo, e nós não temos no momento ainda uma teoria que explica de maneira muito satisfatória, né, como que ocorre essa comunicação. Então, durante o período do do pós-doutorado lá no Canadá, eu comecei a aplicar a compreensão dos usos comunicacionais da fotografia, né, as teorias pragmáticas como do John Austin, as teorias da comunicação do Paul Grice, para tentar compreender como que a comunicação através da imagem ocorre, quais são os pressupostos comunicacionais que estão em operação, e né, para que a gente possa nos comunicar através da fotografia. Eu tenho trabalhado com fundamentos da matemática de uma perspectiva que sai de Wittgenstein, mas procura não ficar circunscrita a Wittgenstein. Ao contrário, eu tenho conexões importantes com construtivismo e intuicionismo contemporâneos. Eu trabalho com professores da Suécia, o professor Dag Pravets e o professor Martin Löf. Eu tenho recebido alunos de várias partes do Brasil, vindos da matemática, da física, das engenharias, da computação. Então ela tem esse caráter interdisciplinar que, digamos assim, pula a cerca da lógica, pula a cerca da matemática e pula a cerca da computação. E com relação à metafísica, né, há questões que são também pertinentes para a compreensão da fotografia. Nós nos referimos através da fotografia a objetos que geralmente estão no passado, e as teorias da fotografia, elas se encontram muito próximas das teorias da memória. Se nós pegarmos as principais teorias da memória e as principais teorias da fotografia, do ponto de vista das discussões semânticas, elas são muito similares. De fato, a linha era muito conectada com um certo tipo de filosofia analítica que é a análise da estrutura da proposição e tudo mais. Os trabalhos de nós três, o professor Guilherme, o professor Araceli e o meu, tem muito a ver com essa abordagem. Nós queríamos contratar uma pessoa que trabalhasse com outro aspecto, que é o aspecto da filosofia da mente, cognitividade, o trabalho ligado aos estudos cognitivos. Então a gente contratou o professor Felipe Lazeri, que trabalha nessa área, fundamentalmente interessado em filosofia da mente, com um viés claramente contemporâneo, mas de uma literatura que a gente não cobria antes. A gente era mais filosofia analítica ortodoxa, digamos assim. Então isso eu acho que enriqueceu a linha, ela ficou mais abrangente e aumentou a conexão com as outras linhas, com o idealismo que é forte no departamento, com a filosofia contemporânea de viés continental, por exemplo, com o professor Fábio e assim por diante. Então acho que isso foi importante para a estrutura da linha. Há um profundo diálogo entre as pesquisas que são relacionadas na linha e a minha pesquisa, né, atual sobre filosofia da fotografia é um exemplo desse diálogo que ocorre entre as diferentes linhas, né? Embora o pano de fundo teórico da minha reflexão sejam questões, temas e conceitos relacionados à filosofia da linguagem, em alguns casos específicos, a teorias da referência, questões
relacionadas à semântica e até mesmo à lógica, né, eu utilizo esse pano de fundo para pensar questões que estão relacionadas a temas, né, que impactam, por exemplo, na compreensão do estatuto da fotografia como arte, ou até mesmo de uma ética dos usos da fotografia. Bom, eu faço parte da linha de filosofia da linguagem e da lógica e, junto com o professor Guilherme, o professor André e o professor Lazeri, nós trabalhamos principalmente com autores contemporâneos da filosofia analítica, Quine, Wittgenstein, Frege. O professor André e eu trabalhamos muito na área de lógica, então eu dou sempre introdução à lógica, mas a nossa abordagem é bastante filosófica, então esse curso tem tido muito sucesso por causa da discussão filosófica sobre os conceitos da lógica. Então a nossa ênfase não é na parte de cálculo, mas na discussão sobre a forma lógica da proposição, predicação, etc. Todos os três estão discutindo teorias da referência e um deles questões sobre filosofia da matemática, por causa do Frege, né? Isso mostra então como há o diálogo entre as linhas, né? A minha pesquisa também explora questões sobre metafísica e até mesmo teoria do conhecimento, no sentido de que uma questão central da minha pesquisa é que tipo de conhecimento nós temos sobre o mundo através de fotografias, né? Isso exemplifica o profundo diálogo que há entre diferentes linhas. Há uma concepção sobre filosofia que norteia o programa de não ter, digamos assim, guetos filosóficos, e principalmente guetos filosóficos brigando uns com os outros. Ao contrário. Então, acho que isso é um mérito, eu considero um mérito, e não foi por acaso. Ela foi um grupo de professores que, nas reuniões discutindo sobre as contratações, a gente decidiu fazer desse jeito, e eu fico muito contente que a gente tenha conseguido fazer isso.